Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje venho fazer um vídeo para atender pedidos do Dan Lima. Ele de vez em quando me demanda algumas coisas, me encomendam alguns vídeos e eu acabo fazendo um ou outro. Só que dessa vez ele pediu uma listinha e eu não sei se é o caso de fazer tantos vídeos assim. Eu vou tentar dar conta e até peço a ajuda de vocês porque ele pediu para eu falar sobre como ter hábito de leitura, influenciar amigos a ler e tal. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, mais ou menos sobre esse tema. Vou deixar aqui sobre spoiler, sobre ler muito, sobre ler pouco. Lá eu falo algumas coisas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, meus hábitos de leitura, como me tornei leitora, porque de vez em quando alguém sempre me pergunta alguma coisa assim. Então se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, sobre questões em volta disso, deixa aqui embaixo que aí eu faço um vídeo só sobre isso. Aí eu trato de maneira mais abrangente, né? Como comecei a ler, meus hábitos, o que eu considero, enfim, essas coisas. Uma outra questão que o Dan Lima me pediu é para eu indicar livros sobre amizade. Aí eu vou ter que pensar para ver se eu tenho assim alguma coisa representativa para fazer vídeo. Pediu também para eu falar como ler em outro idioma, indicar livros para ler em inglês e espanhol. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui também para ler em outro idioma, né? Eu acho que tudo que eu tenho para falar a respeito eu disse lá, talvez alguma coisinha ou outra, eu não sei se seria o caso de fazer um outro vídeo sobre isso. Mas se vocês tiverem mais dúvidas também, né, a esse respeito, que não estejam contempladas naquele vídeo, peço que quem tem interesse sobre esse assunto veja o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Se vocês tiverem mais interesse, mais questões que não estão contempladas lá, deixa aqui embaixo que aí também faço um outro vídeo. E que mais? Bom, eu acho que resumidamente é isso. E este vídeo é para tratar de um tema que ele pediu para eu falar a respeito, que é os livros que mudaram a minha vida, né? Como vocês viram no título deste vídeo. E aí eu pensei em alguns livros, não serão livros, serão histórias, porque tem conto e novela também. Mas percebo que não são livros, os melhores livros que eu já li. Já me pediram para fazer vídeo sobre isso e eu tenho dificuldade, né? Todo mundo que me acompanha aqui já sabe. Eu consigo escolher dois e fico em dúvida, sei lá. Eu cito sempre O Vermelho e o Negro e As Cidades Invisíveis. Esses eu tenho certeza. Agora sobre os outros eu sempre mudo e eu tenho dificuldade de chegar numa lista. Mas sobre livros que mudaram a minha vida eu consigo falar, porque são livros que me norteiam, mudaram o meu modo de perceber o mundo, de me perceber no mundo, me fizeram mudar de atitude, né? Não são livros que me ensinaram coisas, os livros sempre me ensinam coisas, mas esses livros impactaram diretamente, essas histórias impactaram diretamente a minha vida. E é sobre elas que eu vou falar agora. O Fio da Navalha, do Somerset Maugham. Esse não é um autor muito famoso aqui no YouTube, mas eu gosto muito dele. O famoso dele é este, talvez o mais famoso que este seja Servidão Humana, que é um que eu li há muito tempo também e eu gosto e pretendo reler. É uma história do período entre guerras. Quando eu fizer o vídeo sobre o período entre guerras eu vou citá-lo, aí eu comento mais sobre a história, mas eu já andei falando dele por aqui sobre a recusa, no primeiro vídeo sobre a recusa, eu já andei falando dele por aqui, sobre espiritualidade. Mas o que interessa para este vídeo, o que mudou minha vida? Primeiro, eu já tenho um carinho especial por ele, porque foi o primeiro livro assim que eu fiz análise, assim, eu lembro que isso já tem uns 20 anos, para minha primeira faculdade. Tive que analisar. Então eu li esse livro assim umas 3 vezes, assim. E analisei, marquei coisa por coisa, é um livro riquíssimo. Então eu tenho essa relação emocional com ele, mas não é essa relação que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida é uma coisa que o autor fala aqui no fim. Ele fala, não vou ler que não precisa, eu lembro da ideia. Ele fala que ele escreveu histórias de sucesso. Aqui, as histórias dos personagens. Eu lembro que eu pensei, puxa, mas como assim sucesso, né? Um morre, outro se lasca, outro... né? Não é sucesso pra todo mundo, eu lembro que eu pensei na época. E eu fiquei pensando nisso. Aí eu percebi que há sucessos e sucessos, né? Então, de repente, pra um, o sucesso era morrer, porque era o que ele queria. Então,
A morte pode ser um sucesso para uns, para outros não. Cada um teve um destino com êxito, porque atendeu ao que precisava, ao que queria, ao que almejava. E esse livro me fez perceber, na verdade não há receitas, né? Não há fórmula. O que é bom para um não é bom para outro. E eu sempre lembro do final desse livro, eu lembro do impacto que ele me causou, que ele me fez refletir. Não há fórmula. As pessoas são muito diferentes. O que é péssimo para um deve, de repente, uma maravilha para outro. Para a maioria, morrer a pior coisa que pode acontecer. Para alguns, morrer pode ser a melhor coisa a acontecer. É claro que hoje ele não teria o impacto que ele teve. Eu li esse livro em 97, 20 anos. Mas na época teve e eu pensei nele. Ele me fez refletir sobre essas coisas e mudar de ideia. Não mudar de ideia, mas considerar isso. Os Demônios, do Dostoiévski. Essa edição está no plástico, dá a impressão que eu não li, mas eu li. É que eu tinha esta edição mesmo. Eu emprestei para uma amiga que queria ler e ela acho que acabou danificando. Ela me deu um outro novinho, né? E aí eu não abro para preservar, mas quando eu reler vou abrir certamente. Este é um livro do Dostoiévski que eu preciso reler, porque eu não lembro tão bem assim de tudo. Mas eu lembro perfeitamente bem o que me impactou neste livro. Aqui tem um personagem chamado Kirillov, niilista, né? Dostoiévski sempre trata de niilistas. E é um personagem que desafia essa coisa de não ter saída, meio Sartre, sabe? No limite você sempre pode se matar, então como é que não tem saída? Mas foi lendo o que disse esse personagem me fez pensar sobre a morte. E eu perdi o medo da morte depois que li Os Demônios. Porque tem uma passagem que ele fala assim: o medo da morte é pior que a morte. Ficar pensando na morte, ter medo dela, é muito pior que morrer. É como uma pedra que você vê que está vindo rolando. Você sofre muito mais ao ter medo da pedra que vem rolando e que vai te atingir, que quando ela te atinge, de fato. Isso me fez pensar, ficar vivendo com medo da morte é uma forma de morrer em vida, né? E a gente tem que lembrar sempre que a gente vai morrer que é para viver melhor. É meio paradoxo, mas sempre pensa na morte sem ter medo dela, porque ter medo dela faz com que você já morra, de certa forma, morra aos pouquinhos. Isso me fez ter uma relação melhor com a morte, né? E porque esse livro me suscitou essas reflexões. Eu sou muito racional, né, gente? Então, assim, todo mundo vai morrer, é fato. Ficar com medo já é antecipar demais o que é inexorável, inevitável. Então, assim, vamos aproveitar a travessia, né? Ou seja, eu poderia até citar ali Grande Sertão Veredas também, já que eu tô falando da travessia. Tem que aproveitar o durante, não esperar chegar ao fim. Vou citar Grande Sertão Veredas, espera aí. Então também Grande Sertão Veredas. Complementando esta ideia com Os Demônios, a gente aprende a viver melhor. A gente, não. Foi o que me impactou. Isso não quer dizer que você vai aprender, vai repensar a vida a partir desses conceitos, dessas reflexões. Mas são reflexões que estão sempre comigo. De aproveitar o caminho e que ter medo da morte é bobagem, que é antecipar a morte. Cândido, de Voltaire. Não vou falar do livro, da história em si, acho que eu já andei comentando essa história aqui, que eu acho muito engraçada. Vou falar da passagem que me impactou, que é mais ou menos no final que ele fala: é preciso cuidar do nosso jardim. Qual é a questão aqui? Qual é o contexto? Acontecem desgraceira de todos os tamanhos, em todos os contextos, enfim, para todos os gostos. E como o Voltaire estava satirizando Leibniz, que falava que a gente vivia no melhor dos mundos possíveis, e a personagem principal aqui fica repetindo isso, e aí é claro que o Voltaire vai colocando desgraça, 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 desgraça aqui, e o personagem repetindo isso, ele faz com que isso fique ridículo, né? Até que no final, depois de ter acontecido muita coisa, ele tem uma tomada de consciência, e ele reflete que é preciso cuidar do nosso jardim. O que significa isso? O que me fez pensar? A gente tem que primeiro cuidar da gente, a gente tem que cuidar dos nossos. Isso não é individualismo. Você tem que cuidar dos seus, o seu jardim, né? Você e os seus, para você ficar bem para o resto do mundo, para o mundo. Então, primeiro você, depois os outros, isso não é egoísmo. A aeromoça sempre fala, quando a gente pega o avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, para depois ajudar a outra pessoa. E se você não estiver bem, você não tem condições de ajudar outra pessoa. E quando você cuida do seu jardim,
você replica modelo. O que adianta você cuidar dos outros e pra você a coisa não tá bem, para os seus também não? Eu conheço pessoas assim que se voltam para o social, o que eu acho ótimo, porque eu também já me voltei, me volto quando posso. E a vida dela no particular é muito complicada. Então, assim, são pessoas ótimas para ajudar os outros, mas não ajuda os seus. É péssimo pai. Eu conheço muitas pessoas assim. Isso até me faz olhar com certa desconfiança essas pessoas muito voltadas apenas para o social. Algumas não são só para o social, mas muitas são só para o social, como se estivesse escapando da realidade de casa. E o ideal é você cuidar dos seus primeiro, de você e dos seus, porque assim você não vira problema para os outros também. E depois ajudar os outros. Tá tudo ruim, questão política um horror, é crise e tal, mas é preciso cuidar do meu jardim. Ou seja, apesar de tudo isso, o que me resta fazer? Cuidar de mim e dos meus. Isso ainda é possível. Laços de Família, da Clarice Lispector, o conto A Menor Mulher do Mundo. Aqui a figura da Pequena Flor. Eu adoro esse conto, é uma das coisas mais bonitas que eu já li em língua portuguesa. Eu já falei dele por aqui. Aqui é a história da Pequena Flor, uma nativa africana de uma tribo. O conto começa com um pesquisador que descobre a menor mulher do mundo lá numa floresta da África. Ela é diminuta, negra, africana, está grávida e ela é feliz, a Pequena Flor. Então pense, ela é muito excluída, ela é mulher, ela é negra e é africana. Pense que ser negro na África é diferente de ser negro nos Estados Unidos, por exemplo. A gente não está falando do mesmo negro, a gente está falando de uma negra africana. Diminuta, pequenininha e grávida, no estado de vulnerabilidade. Mas a Pequena Flor é feliz. Ela tem uma árvore só dela. Ela é de uma pureza, de uma felicidade, de um contentamento com o que é e com o que tem, que a gente fica, puxa, a gente inveja a Pequena Flor. Eu invejei a Pequena Flor, sabe? Com todas essas características, seu lugar de fala, sua condição, e é como ela se relaciona com o que tem. E é isso que me ensinou este conto. Como ela se relaciona com o que tem. Ela poderia estar fazendo discurso de hiena, ó vida, ó dia, ó azar. Mas ela é feliz em seu estado natural. Natural mesmo, grávida, né? No sentido assim, biológico. É isso. Sem verniz, sem civilização, que às vezes atrapalha demais, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Ela tem ali o que a natureza deu e ela é feliz. Ela não precisa de mais que isso. E se vocês lerem esse conto, que eu recomendo fortemente, este e o Búfalo, que também é deste livro, são os dois contos preferidos da Clarice Lispector. Agora, a Pequena Flor me ensina. Eu adoro ler esse conto, eu sempre volto a ele. E o que é bem curioso, se vocês lerem esse conto, vejam o impacto que as pessoas têm ao ouvirem a notícia de que foi encontrada a Pequena Flor. Porque aí isso é televisionado, então as pessoas estão em suas casas e ouvem essa notícia. A menor mulher do mundo, nossa Pequena Flor. Reparem na reação das pessoas. Isso me ensinou sobre os outros. A Pequena Flor me ensinou sobre ser contente com o que tem, com o que é, e não importa o que isso represente para os outros. E As Cidades Invisíveis, este é um que entraria nos melhores livros que eu já li e nos livros que mudaram minha vida também. No vídeo que eu faço sobre ele, eu vou deixar aqui, eu leio o final. É o final desse livro que sempre me faz voltar a ele. O livro todo é bom, mas esse final que impactou minha vida. Sabe quando tá tudo ruim, mas ruim mesmo? Aí você pensa, nossa, porque às vezes a gente tem uma fase assim que de urucubaca, sabe? Nossa senhora, o que mais falta acontecer? Aí eu venho aqui, leio o final. Aí o Calvino me diz isso. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada, exige atenção e aprendizagem contínuas.
tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. Então, quando está tudo muito ruim, eu tento perceber o que não é inferno no meu entorno, e eu sempre acho. O que, assim, pode ser pessoa, pode ser situação, pode ser, enfim, é alguma coisa que te faz bem. Esse fim, pra mim, é pra vida toda, é voltar a ele durante toda a minha vida, sabe? Porque tá sempre me ensinando, tá sempre me fazendo relembrar algumas coisas, tá sempre me transformando, certo? Inicialmente eu ia citar 5, mas acabei citando 6 livros, histórias que mudaram minha vida, me impactam e até hoje são sinônimo de aprendizagem pra mim, certo? Eu gostaria que vocês me dissessem quais livros, quais histórias mudaram a vida de vocês, porque aí é interessante, porque pode mudar a minha também, eu acho muito legal. Adoro quando vocês me sugerem coisas. Então, peço que vocês avaliem o vídeo, deixem comentários, me sigam no Facebook e Instagram, o Que Vi do Mundo, e a gente se vê. Beijos, obrigada, tchau, tchau.